Cicobi Credisg, uma instituição financeira verdadeiramente de São Gotardo. Olá, nossa planta de hoje é a tanchage, nome científico Plantago major. Essa é uma planta originária aí da Europa, Ásia e o norte da África. Foi trazida aqui para o Brasil através dos colonizadores e introduzida especialmente na região sul do Brasil e depois espalhada por todo o país. Em nossa região, nós utilizamos bastante ela, é uma planta bastante conhecida e tem o crescimento ruderal, que é um crescimento espontâneo, às vezes nas beiras das calçadas ou entre um passeio e outro, a gente vê o nascimento de alguma plantinha que esteja ali, da sua semente. Essa é uma planta que tem relatos de utilização há mais de 4.000 anos para problemas de feridas, especialmente feridas causadas por mordida de cachorro ou outros animais. Essa é uma planta que pode ser utilizada como parte alimentar, em preparados aí de saladas e refogados. De modo medicinal, essa planta tem sido utilizada de forma tradicional há algum tempo então, especialmente para problemas do trato respiratório, como bronquite, asma, expectoração desse peito, e também para problemas que tenham aí relacionados à garganta e à boca, como anti-inflamatória e antisséptica. Também foi bastante utilizada para tratamentos uterinos no tipo mioma. De modo científico, comprovados hoje, nós temos a aplicação dela como anti-inflamatória. Então essa é uma planta que tem bastante utilização como anti-inflamatória e antisséptica, especialmente aí voltada para a garganta. E nós temos também como comprovação científica que ela ajuda a baixar o colesterol e também ajuda a baixar a pressão que está alta, Quem tem hipertensão arterial, essa é uma planta que vai conseguir ajudar também. Nós utilizamos dessa planta são as folhas, nós coletamos aqui 2 folhas e já temos uma parte que está rasurada, ou seja, rasgada para a nossa utilização. Para se fazer o preparo do chá, a parte utilizada são as folhas, mas nada impede também de se utilizar outras partes. A literatura recomenda também que se utilize as sementes, mas a semente seria para outra indicação, para ajudar no funcionamento intestinal. Então os frutos eles podem ser colhidos e aí se faz a retirada então da parte da casca da semente e a utilização de uma colher de sobremesa ou até mesmo uma colher de café na alimentação ou algum líquido que você possa utilizar. Ela é um tipo de fibra e essa fibra vai ajudar a regular o intestino. Já no caso das folhas, tem propriedades então bastante pronunciadas como anti-inflamatória. E nós separamos aqui a nossa quantidade, o recomendado seria uma colher de sopa para utilização em 150 ml de água. Aqui nós vamos fazer para 500 ml de água. Então nós preparamos que é o nosso conteúdo aqui de uma vasilha dessa aqui. Nós vamos utilizar essas 2 folhas. O que eu peço a vocês é que faça então a forma pode se cortar com uma tesoura ou simplesmente rasgar, que a gente diz rasurar essa folha para que a gente possa extrair uma maior quantidade aí dos componentes ativos dela. A forma de preparo é através da infusão. Então nós vamos ferver essa água, assim que a água entrar em ebulição, nós vamos desligar o fogo e depois adicionar sobre um recipiente a planta e verter essa água que já entrou em ebulição sobre a planta para que possamos deixar 5 minutos fazendo a extração. Um outro detalhe importante é a respeito ao horário ou época de colheita. Essa é uma planta que não é exigente, então nós vamos ter aí o ano inteiro para que ela possa ser colhida. Não tem especificação de horário na literatura, eu posso colher ela em qualquer horário do dia. A gente recomenda próximo ali de 10 horas da manhã, mas pode ser colhida também à tarde, não sem problema algum quanto ao horário. O que nós devemos observar é a fase da lua, sempre em lua cheia. Então, se a lua cheia for no dia de hoje, nós podemos aproveitar para colher essa planta 2 dias anterior ao dia de hoje ou 2 dias posterior ao dia de hoje. Então, sempre pegando 2 dias ali anteriores ou posteriores do dia exato da lua cheia. Essa é a fase de todas as luas e a lua cheia a gente recomenda dessa forma. Então, o preparado do chá, nós vamos fazer aqui agora, venha conosco. Então, após deixar a planta em infusão por 5 minutos, nós vamos fazer aqui o próximo passo, que é filtrar essa planta.
Então utilizaremos aqui o mesmo recipiente que nós fervemos a água, juntamente com uma peneira, e vamos verter o conteúdo do nosso chá aqui para o chá, lembrando que ele vai ser preparado e a utilização pode ser quente ou pode ser fria. Se você for utilizar esse preparado ao longo do dia, por no máximo 12 horas é a recomendação, porque a partir desse horário começa a perder muito princípio ativo. E o chá do tipo infusão, por ter alguns óleos essenciais, e essa planta possui óleos essenciais, vai se degradando mais rapidamente. Então essa é a nossa recomendação. Aqui nós temos uma percepção da leve mudança de coloração do nosso chá, e essa coloração remete a uma extração realmente dos princípios ativos. Se você for então guardar em geladeira, a recomendação é que se guarde em geladeira, não deixe temperatura ambiente, porque a temperatura também auxilia na degradação dos nossos princípios ativos. A gente recomenda então colocar em um vasilhame, em uma chave, em algum recipiente que tenha tampa. E essa tampa aqui vai ajudar a preservar, inclusive, o calor que está nesse chá, Então eu vou colocar aqui dentro do nosso recipiente, me servir para que eu possa então degustá-lo, experimentar e contar para vocês quais são as minhas percepções iniciais. Alguns detalhes importantes é o seguinte: a tanchagem, ou também conhecido como trançagem, é uma planta segura, muitos estudos científicos, como eu falei, no entanto, tem algumas advertências que nós devemos tomar cuidado. Pessoas com baixa pressão, então tem lá, a pessoa tem a pressão um pouquinho mais baixa, a gente não recomenda a utilização desse chá, porque a tanchagem pode realmente abaixar a pressão arterial dele. E pessoas que têm muito intestino preso, por ela conter taninos no seu componente dos princípios ativos, ele vai ajudar a prender mais o intestino, a folha. Então a gente não recomenda nem fazer a utilização via salada ou refogado, e nem mesmo a preparação aqui do chá, porque o tanino também vai passar para o nosso chá e isso impede, a gente deve evitar a utilização nessa gama de pacientes. Tanto o paciente que tem pressão baixa, quanto o paciente que tem aí problemas a gente chama de obstipação intestinal, que é intestino preso, Outro detalhe importante são aquelas pessoas que usam alguns tipos de medicamento, que é da classe dos digitálicos. Essa classe dos digitálicos, nós temos dois em destaque, que é a digoxina, muito utilizada por várias pessoas, e a digitoxina, que nem tanto é utilizada, mas algumas pessoas utilizam ela. A utilização do chá em conjunto, da tanchagem, com esses dois medicamentos, pode aumentar o risco de intoxicação. Então nós recomendamos não fazer a utilização quando você utiliza algum desses dois produtos, digoxina ou digitoxina. Outro detalhe importante também é a respeito de tomar em excesso. Qual que é a quantidade? O recomendado é tomar de 2 a 3 vezes ao dia o chá, dentro de 12 horas. Mais de 3 vezes, utilizar 4, 5, 6, 7 vezes ao dia, não é recomendado, porque pode gerar intoxicação. Quais são os principais sintomas? Especialmente náusea, vômito, mas pode causar também problemas de dor de cabeça e outros quadros além disso, como diarreias, que pode causar devido à intoxicação. Então a gente não recomenda fazer utilização em excesso. Outra coisa importante é a respeito aí do tempo de utilização. Por quanto tempo eu posso utilizar o chá? A recomendação literária é fazer a utilização por 30 dias consecutivos no máximo. Depois, se for necessário utilizar novamente, deve-se dar uma pausa de 7 dias e recomeça a utilização por mais 30 dias. Então seria 30 dias utilizando, uma pausa de 7 dias, uma semana e recomeça novamente em mais 30 dias. Esses são as principais indicações, recomendações aí voltados para a trançagem. Então eu vou me servir aqui meu chazinho que nós fizemos hoje. Algumas pessoas gostam de adoçar, O recomendado é não adoçar para sentir realmente o gosto, o sabor ali, saborear realmente essa planta. No entanto, algumas pessoas não dão conta, preferem realmente. E aí a preferência é sempre pelo açúcar mascavo, se você for utilizar, dê preferência a ele, ou através do mel de boa qualidade também. O açúcar cristal, o açúcar refinado, pode ser utilizado? Sim, pode ser utilizado. No entanto, eles passam por alguns processos químicos dentro da indústria
para chegar naquela coloração. Então ele traz alguns resíduos, né, de algumas substâncias indesejáveis, tendo em vista que são produtos naturais aqui que nós estamos tratando. Então a nossa recomendação vai nesse sentido também. Então, com relação ao cheiro, é um cheiro bem característico de planta mesmo, não tem um cheiro específico de algum óleo, de alguma menta, nem nada. Não é amargo, o seu gosto é bem palatável, né? Gostoso de tomar, sem açúcar. Ele é um gosto, a gente diz, incipiente, ele não tem gosto de nada, né? Sui generis, ele não sugere a nada, assim, ele não remete a nenhum tipo de planta que a gente conheça, algum cheiro que a gente conheça, nem gosto que a gente conheça. É uma planta que dá para tomar totalmente, né, o seu chá sem nenhum adoçante, sem problema algum, e é bem saboroso no sentido de não ter aqui nenhum princípio ativo amargo, né, que às vezes incomoda o pessoal. Então essa planta de hoje aqui foi a Tanchagem Plantago Major, é uma planta bastante conhecida. Espero que vocês tenham tomado nota das informações e encontro vocês no próximo programa. Até lá!